De facto, como já disse o Frei Junito, e como vocês já deram conta, sem Vieira Pinto isto não existia. E também a mesma coisa disse no meu livro primeiro, Uma Igreja de Todos e de Alguém, o atual bispo do Grua, o Francisco Lerma, quando o apresentou no Maputo, disse também para a Assembleia, e sem Vieira Pinto este livro não existiria. E de facto, quando me dou conta, passados estes 49 anos da minha presença em Moçambique, eu digo, estou em férias, sempre. Estou em férias em Portugal, estou em férias em Moçambique, vou fazendo aquilo que gosto, não tenho ninguém que me contrarie, porque normalmente tenho a sorte de propor coisas de que os que mandam, com bom senso, gostam. E, portanto, vamos por aí. Quando não gostam muito, também não se atrevem a contrariar muito, porque as coisas que estão nos livros, conforme se vê, são relevantes. Às vezes, a minha maneira de ser é que se calhar não agrada muito, mas enfim, também nestes 70 anos já não tenho muita hipótese de me corrigir. Se eu lhes contasse como aconteceu neste domingo, não há tempo para isso. Contas no fim, não, talvez no fim, exatamente. Agora, primeiro que tudo, de facto, Vieira Pinto, e por isso queria aproveitar para fazer a publicidade do Manuel Vieira Pinto, o visionário de Nampula, porque provavelmente muitas de vocês ainda não conhecem este livro, que acaba por ser o ponto de irradiação do primeiro, onde eu quase não falo de Vieira Pinto, Uma Igreja de Todos e de Alguém, e depois destes todos. Fazer referência a isso. Depois, um pequeno pormenor que o Junito não referiu é que disse que os animadores e sacramentos e etc. Agora, há uma coisa muito sensível na Igreja, que é a história da confissão. E um dos livretos que eu, entretanto, resolvi também fazer foi, depois de ter feito, como aqui explico, publicar este caderninho. Penitência e confissão dos pecados. Estou-me a lembrar aqui há 10 anos, quando lançamos isto, uma irmã muito minha amiga disse: "Oh Zé, tu ainda falas disso? Isso a gente já não quer." Bom, mas eu pus assim, penitência e confissão dos pecados, porque sim. E foi a primeira provocação que fiz ao prefaciador deste caderninho, o saudosíssimo bispo António Marcelino, que me fez assim um prefácio para eu ficar babado. Imaginem lá vocês que terminassem: ao Padre José Luzia, missionário de coração aberto e com a prática e o zelo de muitos anos vividos em Moçambique, isto já você sabia, onde continua: deixo uma palavra amiga de gratidão e de estímulo para continuar a inovar e a incomodar. Ora, o Bispo António Marcelino virou ao encontro do meu temperamento desta maneira, quer dizer, deixou-me um testamento, definitivamente, que eu tenho que fazer até morrer, sob pena de não cumprir fielmente a minha missão de batizado, autenticada pelo Bispo António Marcelino. Quando lhe pedi o prefácio para este caderno, ele pergunta-me: "Mas o que é que diz o teu Bispo?" Um policopiado de 1990. Eu disse: "Não me pergunto o que é que diz o meu bispo. Você veja os papéis. Se acha que isso merece ser publicado, vamos publicar, faça o prefácio. Se não, pomos no caixote do lixo." Bom, fez o prefácio em junho, já não viu o livro, porque quando saiu da tipografia, em setembro, já estava muito frágil. Eu estava a caminho de Cabo Verde, passei aqui em Lisboa 2 dias, telefonei, ele estava muito frágil, e quando volto, é o patriarca Manuel Clemente que me diz, quando lhe mostro isto: "Sabes, é que ele deve estar a morrer." De facto, cheguei a casa, ligo o computador, e um amigo muito grande meu diz: "Acaba de ser dada a notícia da morte do Bispo António Marcelino, que prefacia os seus livros." E, efetivamente, também foi o ter prefaciado primeiro Uma Igreja de Todos e de Alguém, que, como se lá verá, me levou a publicar um livro que ficou uns 7 anos. Porque a irmã Elieta, que hoje não está aqui para se envergonhar, dizem: "Ó Zé, tu sabes, uma tese, ninguém compra." Porque eu passei aqui uns 9 anos em Portugal.
vinha por um ou dois para fazer essa escrita da originalidade da nossa igreja, como o Junito aqui já disse, mas depois acabei por ficar, creio que por graça do Espírito Santo, porque me foi, empurrou-me para o mestrado de comunicação, fazer uma tese de teologia, fazer outra de comunicação, não dava para fazer tudo ao mesmo tempo, e o Zé Policarpo, então patriarca, diz, olha, já que ficas mais um ano, então fica aí, vem nesta paróquia de São João da Talha. Acabei por ficar na Bobadela, e uma coisa tira a outra daqui e dali, e fiquei 7 anos na Bobadela. E por isso, como diria a Marina, uma das jovens catequistas, quando foi a apresentação do primeiro livro, disse, isto para mim não é novidade nenhuma, eu vivi isto com o Padre Zé Luzia na Bobadela durante estes 7 anos. E isto, que nunca mais esquecerei, para mim, a vaidade, está-me a dar vontade de fazer qualquer coisa sobre o que foram os 7 anos na Bobadela. Só que não sei se sou capaz de descrever. Tenho que ir à procura dessa garotada que estava na altura a subir, jovenzitos universitários e tal, a ver se eles me ajudam a fazer. E porquê isto? Qual é o impacto deste livro para a Igreja de Portugal? Só por isto. E porquê? Porque logo em 2004, 2002, 2004, por aí, e que eu contava as nossas tontarias de Nampula, sempre vinham a incontornável afirmação, sim, mas caia diferente. E eu assim, é diferente, mas é pior. E hoje, estes anos todos passados, como disse na entrevista que alguns porventura poderão ver a fé dos homens na Eclésia, hoje já fui lá ver, fiquei muito vaidoso também, porque na espontaneidade me vão saindo as coisas com muita sinceridade. Verdade, não sei se é, agora sincero sou. Estava a dizer, o impacto deste livro, desta experiência, para a Igreja do resto do mundo, mas particularmente para a Igreja da Europa. Porque, como aqueles jovens da Bobadela, a Marina, a Sandra, a Liliana, o Bruno, para aí, deram conta. Isto a gente viveu durante 7 anos com o Zé Luzia. Ora, o que eu gostaria era que isto se vivesse em cada comunidade cristã deste país, deste continente, deste velho continente. E o Vieira Pinto, como leu o Junito naquilo que é, aquilo que eu vou buscar aqui à página 35, e já não repito porque vocês já ouviram, passar de uma igreja clerical para uma igreja onde todos sejam um povo de Deus, que tenham voz, que possam e saibam falar. Eu costumo dizer, não como aquele bruto da minha terra, que o ano passado, na procissão do Santo António, à porta da igreja, bem assim, a procissão não vai por aí, vai por ali. Não, este bruto não, porque eu depois, quando foi no retorno não, no fim da procissão, perguntei pelo tipo e ele tinha desaparecido, não é? Não são esses tontos. É preciso poder e saber falar. E melhor ainda, poder e saber ouvir. Acho que não leste nesta parte. Ouvir. Eu costumo provocar aqui, porque ando aí pelas igrejas a fazer propaganda deste material, onde os padres me deixam. E este parágrafozinho, eu leio sempre, mesmo que o padre diga depressa, que o povo está com muita pressa. Eu costumo dizer que quem está com pressa são os padres. Porque o povo, se estiver com pressa, tem as portas abertas, pode ir embora, ninguém está lá preso. O problema é se os padres gostam de ouvir estas realidades que o João, e sobretudo o Junito, pôs aqui então, e que eu, obviamente, ponho sempre ao de cima. Ora, de facto, neste país, os padres do tempo do concílio, que somos nós, os desta idade, eles têm boa vontade, só que não souberam dar conta que o concílio não se põe em prática, deixando o povo de Deus para trás. E aqui, lembram-se que Coimbra ainda teve, logo com o bispo João Alves e com o bispo Albino, tem uns livrinhos, as celebrações dominicais sem padre. Eu achei muita graça aquele título do sem padre.
Eu chamo de celebrações dominicais. Quando há padre, tem a Eucaristia. Quando não há padre, olha, contentam-se com uma coisa muito importante. Aliás, e já hoje eu disse a um padre, em cuja igreja celebrei, a Eucaristia, que é o sacramento iminente da nossa igreja, onde nós nascemos como igreja, se calhar tem-se tornado um sacramento de morte da nossa igreja. Imaginem se isto vai para a televisão, ou como vão matar, não é? Vai ficar gravado. Mas porquê? Por uma coisa simples que este padre esta manhã concordou comigo. É que, pessoal, não vai à Eucaristia, vai à missa. Os textos são proclamados, mas eu acho que nem chegam a entrar quando estou eu a presidir e vejo aquela com o telemóvel e depois outra conversa para aí. Por exemplo, o texto de hoje, o primeiro, que é um misto. Mas hoje, como era pouca gente, aqui a gente da missa da semana, vê-se que está toda a gente atento. Mas ao domingo, como ontem, ó Pai do céu, é da gente estar a presidir e dá vontade de me levantar e ir com uma caixa porra e dizer: está com atenção? E por isso, claro, não tenho tempo suficiente para presidir uma celebração aqui, porque aqui anda todo mundo, tem que voltar para casa para o almoço, tem que voltar para casa para a televisão, para a telenovela. Felizmente em África a nossa telenovela, ao domingo de manhã, é toda a manhã para isto. E portanto temos tempo para nos espraiarmos com os textos, com os problemas do povo, com os problemas da comunidade, com tudo. A Igreja das Palhotas é assim. Os turbopadres, que são os da minha idade, andam aqui agora, atrapalhadíssimos. Eu há dias que estive lá em cima, o ano passado, não é? Andei a correr de Arganil para Pombeiro, de Pombeiro para não sei onde, papapá. Porquê? Porque era o horário das missas. E, portanto, eu substituí o padre, fiz essa experiência, encarnei-a verdadeiramente, dispus-me a isso. Mas eu não teria paciência para fazer aquilo nem um ano, quanto mais a vida inteira. E fundamentalmente porquê? Porque como muitos dos cristãos que eu ia besbiotando, incluindo o diácono que lá estava, concordavam comigo que eles não eram verdadeiros elementos construtores da comunidade local. Imaginem mesmo os recados. Eu na Bobadela nunca quis ser o recadeiro. Quando acho que no princípio vinham-me com os recados. Eu não sei dar recados. Eu nas comunidades das Palhotas sabia lá eu dar os recados. Então eu com 100 comunidades podia estar a dar os recados. Cada comunidade é que sabia os problemas que tinha que resolver. E na Bobadela fiz a mesma coisa. Primeiro porque não sabia os contextos. Falar disto, daquilo e da Santa Mónica e do Coração de Jesus, coisas que eu não tinha tido na minha Igreja das Palhotas. De forma que foi uma coisa muito simples dizer, até dar os recados não tem que ser o padre. Mas quando chego a uma paróquia e vejo que todos os recados, recadinhos e recadões são o padre, o que é que isto significa? Por muitos colaboradores que possa ter da sua paróquia, mas este clericocentrismo que é muito difícil de varrer da nossa Igreja. E penso que o Papa Francisco é isto que o aflige. E é esta carapaça clerical, que tem 10 séculos pelo menos, que não se consegue limpar. E como há dias, um muito esclarecido católico deste país me dizia: Padre Zé Luzia, os seminários são ainda fábricas de padres. E eu acrescentei: romanos. Eu, apesar de não frequentar muito o Facebook, porque acho que aquilo é muito coscovilhice e há muita mediocridade, mas há dias apareceu lá uma boa, que foi o clericalismo dos panos. Dos panos. Claro, as fatiotas, as mitras, os cabeções assim altos para parecerem monsenhores, as sotainas, que aliás eu acho que a sotaina é uma coisa bonita, mas também para andar sempre com aquilo é demais, não é? Já me posso calar? Não, pode quiseres, mas não é necessário. Ora bem, tinha aqui muitas coisas, era para corrigir. O que é que eu queria corrigir? A expulsão do Vieira Pinto era no domingo de Páscoa.
E emblemático, preso em Quarta-feira Santa, foi preso mais cedo do que Jesus. Porque Jesus só foi preso na sexta-feira de manhã. É melhor recordares que foi antes do 25 de Abril. Já ia dizer que foi antes do 25 de Abril. 10 de Abril preso em Nampula. Para o protegerem. E também eu acho que o governador tinha uma certa razão, porque aqueles colonos portugueses estavam mesmo vociferantes. Por acaso não me acertaram com as pedras quando eu saía à varanda para os fotografar. Expulso de Lourenço Marques no domingo de Páscoa. Desclericalizar era outra coisa que tinha a ver com aquilo, já referi. Nós fomos pioneiros, mas só conforme vocês ouviram o Frei Junito, era o Vieira Pinto, é que levava isto numa lucidez teológica que lhe vinha do Vaticano II. Nós éramos todos aprendizes, por intuição, reguilas. Eu tinha 24 anos quando fiquei a viver com o Bispo Manuel na casa dele. Foi a primeira surpresa que ele me fez. Depois, quando regressei em 72, o curso de adaptação no Anchilo, e aprender uma Cuba lá e daqui e da além. E eu e o Zé Alberto, que não éramos nada, senão uns pés descalço, ele diz: ficais a viver comigo na diocese. Felizmente lá não se dizia passo, muito menos passo episcopal, era a diocese. Uma coisa muito saborosa para mim, porque a casa do bispo, afinal, era a metáfora do espaço territorial. E com o Vieira Pinto, de facto, era de tal maneira que na noite de Sexta-feira Santa para Sábado Santo tivemos um assalto. E todos os que estávamos em casa pensávamos que era mais um missionário que estava a entrar em casa. De manhã é que tínhamos visto, de manhã é que vimos, que era na área da rouparia, que a minha, hoje disse t-shirt, não é? Como é que era aquela marca muito... Leves. É isso, é dessas, vermelhinha, muito socialista. Fui encontrá-lo no corpo de um prisioneiro depois à cadeia. Mas porque eu reivindicava a devolução da minha... Por pouco ficava eu também preso. De facto, a casa de Manuel Vieira Pinto era a casa de toda a gente. E os testemunhos que estão neste livro mostram-no bem. E eu não posso deixar de continuar a dizer que precisamos de vender a segunda edição, passarmos à terceira e à quarta, porque se conseguíssemos que a gente nova deste país lesse este livro e lesse no primeiro livro o testemunho do Isaías, acho que poderia, de facto, como aquela irmã, voltar à igreja. Mas, de facto, com o clericalismo, podemos andar a fazer muitas recalchutagens, porque não vamos lá. No contexto da Guerra Civil, os animadores. Nós optámos sempre por animadores e não catequistas, por uma razão muito simples. Catequista é uma categoria de animador na comunidade. Nós, neste momento, na Diocese de Nampula, penso que temos 12.600 na zona Diocese de Nampula, que já não conta a Diocese de Nacala. E, de facto, nascido, conforme está aí muito claro, por uma graça de Deus, que foi a atitude em Palerma da Frelimo em termos de política de religião, porque se tivessem sido mais espertos, está dito e escrevo aqui, se os homens da Frelimo, na hora da independência, tivessem tido uma política de religião mais adequada ao povo concreto, que era o povo moçambicano, se calhar a guerra civil que matou 1 milhão poderia ter sido evitada. A evolução no Zimbábue, como sabemos, também tem sido uma desgraça. Mas pelo menos não arranjaram guerras de religião. O problema tem passado por outros lados. Nós, estes animadores pé descalço,
conforme testemunha o Zé Laica e o Alexandre Rancho e o Francisco Lacheque. Durante a guerra, a nossa revistinha Vida Nova conseguia sair de Nampula, do nosso centro catequético, a 20 km de Nampula, e não sabemos por que cargas de água. Sabíamos que conseguia chegar à zona sob controle da Renamo, onde, aliás, um dos animadores mais jovens e mais competentes, António Ilapulec, na zona de Xinga, a 70 km ao ocidente de Nampula, ele, soube depois do acordo de paz, chamavam-lhe o nosso bispo. O nosso bispo. E foi morto pelos assassinos dos enviados. Agora, eu só me esqueci o nome típico. No dia, creio que dia 8 de agosto de 92, já muito próximo do acordo de paz. Mas, de facto, como diz a primeira Assembleia Nacional Pastoral de Moçambique, em 1979, portanto ainda antes da guerra, para nós a atitude da Frelimo foi uma bênção. Quanto tempo nós não teríamos que andar para descolonizarmos a nossa igreja, todos habituados a estar na dependência dos padres? Os padres que saíram, foi uma graça de Deus. O espaço que ficou livre foi um desafio. A guia de marcha que o governo inventou para eu poder sair de Nampula e ir a Morropula ter guia de marcha, ter que ir sentar na porta da repartição à espera que me dê a guia de marcha, e o chefinho responsável daquilo passar uma hora mais outra diante de mim, e o papel nunca mais era dado. Eu, claro, já sabia qual era a prática, levava os meus livrinhos para aproveitar o tempo. E quando o papel não me era entregue, eu dizia com os meus botões: Deus escreve direito por linhas tortas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu hoje digo-vos isto com uma plena convicção. Fui aprendendo ao longo da minha vida de padre, e aprendendo a ser padre assim, fui aprendendo que de facto Deus escreve sempre direito pelas linhas tortas. Só que na hora que Ele está a escrever a gente não consegue ver bem. Tem que dar tempo para perceber como é que se pode fazer a interpretação teológica dos factos acontecidos. Mas, de facto, se o espaço da Diocese de Nampula e de Moçambique tivesse ficado todo ocupado pelos 300 padres que saíram, certamente não teríamos a igreja vigorosa que tivemos. Ao ponto de, em 1992, na Diocese de Inhambane, no catequistado de Guiúa, o correspondente ao nosso centro catequético de Nampula, o correspondente ao primeiro centro catequético criado pelos padres brancos e sonhado pelo bispo Sebastião Soares de Rezende na Beira, no Guiúa, para reabrir, quando já se esperava que a paz podia estar perto, e os da Renamo cometem um massacre de gente que tinha ido daquelas dioceses do centro e do sul para repor a atividade da formação destes animadores. Mais uma vez, estes mártires que esperamos que sejam rapidamente beatificados, canonizados, os nossos mártires de Moçambique. Eu imagino que a Renamo vai estar muito incomodada com uma coisa destas. Mas são coisas da história, factos da história. Mas o que é que eu queria sublinhar? A convicção daquela mamã que sai da beira, eu só estou agora a conhecer a história, a ler as histórias, que sai da beira, na convicção de que isto lhe podia acontecer, mas que era a sua missão que devia partir, se outros partiam. E, portanto, quando o nosso ancião catequista Cipriano, na Diocese
de Nacala, ainda antes da criação da Diocese de Nacala, é assassinado em Matibane, e ele podia ter salvado uma vida. Era só dizer: o que vocês procuram é aquilo. Estava ali aquilo que os Darnam procuravam. Mas não. A sua convicção de fé impossibilitou de mandar para a morte o seu irmão que estava a poucos metros dele. Quem não vai trazer aqui, quem pode esquecer o São Maximiliano Kolbe? Vocês veem que eu assim nunca mais... queria referir uma coisa. Se eu não tivesse praticado uma pedagogia da ausência, como agora estou aqui a falar com vocês, e agora é uma paróquia pequenina, só tem 12 comunidades, portanto não estou a fazer muita falta. Mas sempre, graças à lei da Frelimo, que em 1976 pôs uma lei, os estrangeiros só podem ficar fora até 90 dias. E nós interpretámos que, quando vinhamos, tínhamos que ficar até 90 dias. Não era bem a mesma coisa. Mas, de facto, isto serviu para eu, que vinha sempre em viagens, fazer destas coisas. Estivemos aqui em 83. Estivemos aqui em 83 com um dos animadores destas Igreja das Palhotas, em 83. O Carlos Poirec. E isto me permitiu que, quando eu regressava, a minha ausência tinha sido extremamente produtiva. Porquê? Porque se eu estivesse sempre sob o terreno, mesmo não havendo telemóveis, a tentação do pessoal é estar a perguntar como é. Uma certa orfandade, costumo dizer, como quando a galinha abandona os pintinhos têm que fazer pela vida. E assim aconteceu com os nossos animadores. Quando me apercebi disso, comecei a chegar atrasado às comunidades. Primeiro tive que dizer: a comunidade não fica aqui à espera à porta da capela até que o padre chegue, porque de repente tenho um furo, enterrei, fiquei com malária, não havia telefones para comunicar. Ora, minha gente, não vale a pena ficar à espera de mim. Chegou a hora, entrar, começar a... E assim, começou a fazer, porque comecei a ficar incomodado com uma coisa muito africana, que é dar as boas-vindas ao hóspede. E cada vez que chegava, tinha que ter não sei quanto tempo de boas-vindas. E comecei a perceber que o Espírito Santo dizia: empurra mais para a frente. E de facto, quando comecei a perceber disso, e numa comunidade que aliás estava bem perto, a uns 15 km da minha casa, parei o Land Rover para aí a uns 100, 200 metros, olhei para o relógio, 8h05, e vou eu. E quando entrei, vi uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Um miúdo, a capela assim, eu entro pé de pé com a minha cesta litúrgica, e um miúdo diz: eu quero pedir perdão porque nós na escola portamos-nos mal e estudamos pouco. O Senhor tem piedade de nós. E a comunidade toda, com uma solenidade. Depois, olha, está aqui uma mulher, ainda me lembro bem, assim foi uma mulher. E depois, eu disse: olha que engraçado, nunca tinha passado pela minha cabeça que este rito penitencial podia ser muito mais rico do que esse despachar ao pecador me confesso, Deus Todo-Poderoso. Não, já está. Nesse dia começou a nascer este caderno. E é por isso que aquela irmã, minha amiga aqui em Lisboa, disse: ó Zé, tu ainda fazes de confissão? Não tenho dúvida. Claro que depois, a partir daquela experiência e com os animadores dos quais eu ponho aqui os nomes, a gente foi enriquecendo. E nunca posso esquecer aquela Maria Helena, aquela mulher sábia e mestra que presidia uma celebração penitencial, assim como quem está em casa com os filhos à volta.
de facto, penso que não é por acaso que os padres não dão muita importância a este caderno. Apesar do prefácio do Bispo António Marcelino. Porque ele toca claramente no problema do poder eclesiástico. A meu ver. Mas fica para discussão. Fica para discussão. Agora, sem dúvida nenhuma, também eu experimentei aqui na Bobadela com os colaboradores. Foi com os colaboradores catequistas da Bobadela que também depois tivemos que fazer a transcrição ou a transformação para as crianças da catequese. A mim repugnava muito quando nos tinha que confessar crianças para a primeira comunhão. Eu ficava sem saber bem como fazer. Então, com esses catequistas da Bobadela, lá fomos descobrindo como fazer, conciliar essas coisas. Mas não ficarmos sempre nesses figurinos rotineiros. Isso não. Estava para dizer. Portanto, claro que quando eu entro naquela capela, a comunidade estava com o presidente de celebração. E daí, se calhar aqui, chegou o padre, chegou o bispo, todos cancelavam e começava-se tudo do princípio. E é isso, é que fui partilhando com o bispo Manuel quando chegava à casa. Sabes como aconteceu hoje? E isto, aquilo. De tal maneira que um dia, colegas meus padres, que criticavam isto de o padre estar aí no meio da Assembleia e um não padre a presidir, isso é uma aberração, a celebração é só uma, o presidente deve ser só um e daqui da além. Eu costumava responder quando me dava para responder. Bem, também tu pensas que és o único representante de Jesus Cristo, mas há mais gente batizada que se está a presidir, se calhar, não é difícil a gente admitir que preside in persona Christi. São batizados. Mas, sem querer, no tal centro catequético do Enchiro, quando o Bispo Manuel um dia fazia uma avaliação e de um certo retrocesso, cansaço que ele começava a sentir nas comunidades depois da guerra, e ele próprio dizer, sim, porque eu às vezes também chego e me sento na comunidade e deixo que o ancião presida na minha presença. Quer dizer, os padres que nos criticavam disso ficaram um bico calado. Mas não é porque eu não gosto de presidir. Vocês estão a imaginar a maneira como falo. Não é porque eu não gosto de presidir. Agora, que me dá um gozo interior muito grande eu estar aí sentado e ver o Alexandre Rancho e ver este e aquela e o outro e a outra. E hoje, quando passo também nessas paróquias, paro o carro na zona de Moropula e lá vem. Hoje já são 20 anos depois, já são aqueles que eram filhos daqueles que presidiam na altura. Ora, portanto, a presidência da liturgia também não é nenhum monopólio dos padres. E eu pergunto-me se também em termos de gestão interna de uma comunidade, quando chegou o sucessor de Vieira Pinto, Tomé Macueliha, naqueles dias de entrega e quem me havia de substituir para eu vir para Portugal, um jovem padre Macua, estou eu e o novo arcebispo, e este jovem padre, sim, porque aquilo no Marrer parece uma espécie de comunidades protestantes. E eu disse, tens razão, com aquilo que os protestantes têm de melhor do que nós católicos, que é a sinodalidade. De facto, eu levei anos ainda para ir à Noruega e perceber como há ainda figurinos eclesiais que o nosso clericalismo não está permitindo. Eu imagino que, desculpe o pleonasmo, que a imaginação do Francisco também deve estar a aprender muito, e por isso é que ele vai celebrar os 500 anos do Lutero lá aos nórdicos. Deve estar com um apreço interior por tantas das práticas das igrejas irmãs luteranas.
e que naquela entrevista vocês todos disseram, viram, até aprender com os comunistas. Diz que foi uma comunista que o ensinou a ler a realidade política. Está aí nessa entrevista que o Anselmo está a divulgar. Ora, para mim, o que é importante é acabar com esta demissão dos católicos nestes países e também o perigo que temos em Moçambique. A razão porque resolvi a republicação deste livro nem sequer foi a pensar em vocês. É porque a primeira edição que o Zé Leitão referiu, ela foi feita para Portugal. E quando no ano passado comecei outra vez a ler isto, mas neste momento preciso de pôr esta riqueza nas mãos de todos os moçambicanos. E por isso já foi lançado em Nampula, já vai ser lançado agora no Maputo e depois já de ser lançado por aí fora. E considero que a minha missão hoje é de facto ajudar o Papa Francisco com estes exemplos concretos de que a desclericalização tem caminhos concretos que já foram andados. Já nem precisam de ser tão inventados assim. É uma questão de fidelidade. Devo-vos dizer que não são muitos os padres, quando eu passo nas igrejas, que compram o livro. Provavelmente estariam à espera que eu o oferecesse. Mas eu digo a toda a gente, não ofereço nenhum livro porque tenho medo que seja para ficar parado na estante. E para isso não vale a pena. Os livros devem ser para ser lidos. Portanto, os batizados não são animadores e pastores nas comunidades só por suplência, porque há falta de padres. Vocês podem verificar, também é uma coisa gira, como é que a espontaneidade do que aconteceu comigo em Morropura, no Marré, mas a entrevista com o Alexandre Rancho em Morropura. E o Alexandre Rancho fala dos padres que foram antes de mim e fala naturalmente de mim. E como o Zé Laica fala em Malema, como é que o padre Godinho, que estava a 60 km, e como é que se articula esta assessoria de um padre para ajudar aqueles animadores, o Duarte Colete, o Zé Laica, e como é que se dá esta multiplicação. Portanto, eles não são pastores por suplência, por favor nosso. Eles são porque batizados têm, se são escolhidos na comunidade, é porque o Espírito Santo os escolheu. E, portanto, como dizia o Bispo Manuel, há que apreciar esse serviço. Vamos lá ver. Portanto, dá-me a impressão que há quase tudo, minha gente. O impacto para cá já falei. A arquitetura das igrejas. Isso. Quem é que já foi visitar a igreja da Expo? Pelo menos vejam-na na internet. Vejam na internet. É certamente a igreja de Portugal mais conciliar. E parabéns àqueles arquitetos e ao padre Paulo Franco que está lá. De facto, dá gosto. Ora, como é que é possível, 50 anos depois do concílio, ainda termos igrejas retangulares com palco e plateia? E como dizia que há anos os arquitetos aí da Comissão da Arte Sacra, Pimentel, e agora outro me passou o nome, ó Padre Zé Luzia, você nem sabe o que nós passamos com os padres esses que têm a mania de fazer tudo o que lhes apetece na cabeça. De facto, há necessidade de conjugar a arte dos arquitetos com os critérios da teologia do Vaticano II. E, de facto, a igreja de Alfornelos, bonita, aquela Brandoa, creio que também, onde está aquele padre Peixe, Sidónio Peixe, que certamente é um homem já da sua idade, nos 80 certamente, mas que viveu ao longo destes anos. E quando, as 2 vezes que eu fui lá, senti perfeitamente
respirei ali uma frescura de eclesialidade, como foi agradável para mim. Agora ainda não tive tempo de lá voltar. A primeira vez que isto me aconteceu na Palhota foi no tempo da guerra. E como ao costume, chegava, como é que foi, houve guerra, houve tiros, não houve tiros e tal. Entrarmos o Patrick já viu uma delas, entrarmos naquela capela que ainda era assim, e os bancos eram uns troncos cravados no chão. Eu não sei que conversa é que eu desenvolvi aquilo aquele primeiro momento de chegada e conversa, problemas da comunidade e daqui da lei, mas normalmente isto levava pelo menos uma hora. No fim de uma hora a gente faz intervalo, até para poder ir às casas de banho, se elas existirem, ou no mato. Quando voltamos, qual é o meu espanto? A pequenina capela, um bocadito maior do que este espaço onde nós estamos, completamente revolucionado. Tinham arrancado os troncos. Felizmente aquele não era um altar feito de terra, era uma mesa que com a guerra se levava e se trazia, se fugia daqui da lei, e tinham revirado aquilo tudo. O altar que estava lá puseram de lado, os bancos que estavam assim todos, não é? Não custa muito fazer isto. Quando anos depois, em 2007, eu estou de passagem exatamente na paróquia onde vivi toda esta intensidade da evangelização durante a guerra com o Alexandre Rancho, e já que era a hora da missa, eu estava de passagem de Land Rover, ia do sul para Nampula. Bem, entrei, fui à procura onde é que estariam, não estariam, e dou conta que uma empresa que tinha um grande armazém para aí de 50 metros tinham oferecido aquilo à paróquia. E aqueles que eu tinha habituado a estar à volta do altar, lá estava o altar, lá, e o pessoal por cá. 50 anos depois do Concílio Vaticano II, são poucas as igrejas que eu conheça em Portugal e em Moçambique que sejam construídas com esta visão de igreja à volta do altar. Penso que podemos terminar por aqui.